O lado esquerdo do gráfico ele vai mostrar para você o histórico de preço, suporte, resistência, vai mostrar para você zonas em que o preço tende a ficar acumulando para que haja um rompimento. E o lado direito do gráfico é onde você prevê realmente o que pode acontecer dentro daquela probabilidade. Se o preço está em uma tendência de alta, a probabilidade é que o preço continue a essa tendência de alta. E se o preço estiver em uma tendência de baixa, a probabilidade é que o preço continue essa tendência de baixa. Mas e quando o preço estiver lateralizado? A tendência é que ele continue lateralizado por mais algum período. E quando é que eu sei que vai haver uma reversão de tendência ou um rompimento de um ativo que pode estar saindo de uma lateralização? É quando o preço ativo forma padrões. E esses padrões do gráfico, como o pullback, como padrões de impulsão, retração e impulsão, que são movimentos de força, é o que identifica para você, é o que diz para você que a probabilidade é que o preço vá romper aquele patamar de preço e siga para essa tendência de alta. Porém, quando o preço está lateralizado, você vai observar no gráfico que o preço vai romper tanto para cima quanto para baixo. E isso forma rompimentos falsos. Na lateralização, mais de 80% dos rompimentos vão ser falsos. Porém, dentro de um gráfico em tendência, e principalmente quanto maior o tempo gráfico que estiver em tendência, os rompimentos serão muito mais válidos e menor vai ser o rompimento falso, menor vai ser aquele número de rompimento falso. Então, isso é muito importante esclarecer. Dentro de uma lateralização, e quanto menor o tempo gráfico, mais falsos serão os rompimentos. Mais tempo o gráfico vai ficar tentando romper tanto para cima quanto para baixo. Porém, por exemplo, no gráfico diário, na qual você pode operar tanto a queda quanto a alta, você vai identificar que os rompimentos, quando o preço está em uma tendência, ocorrem com muito mais recorrência do que uma simples lateralização. Então, isso é importante você observar o gráfico. Pega um tempo para você, uma dica, isso é muito importante. Pega um tempo para você e olhe o gráfico. Olhe o tempo gráfico de 4 horas, olhe o tempo gráfico de 1 hora, olhe o tempo gráfico de semanal, que é um tempo gráfico que eu gosto de operar. Olhe o tempo gráfico diário, você vai ver diferenças. Quanto menor o tempo gráfico, mais tempo ele vai passar lateralizado, mais rompimentos falsos você vai identificar. Agora, quando você vai para o tempo gráfico semanal ou tempo gráfico diário, você vai observar que o preço do ativo ele tem tendências tanto para alta quanto para queda e vai formar padrões no topo e no fundo, indicando uma reversão de tendência, indicando também os rompimentos, tanto para essa tendência quanto para a reversão de tendência. Mas por que tudo isso é importante? Porque quando acontece, por exemplo, o rompimento, tempo gráfico diário, inclusive tempo gráfico semanal, indica que aquela força é muito grande para romper um patamar de suporte ou resistência, ou seja, a tendência tende a ser impulsionada com muito mais força e com isso você consegue fazer 10, 20, 30, até mesmo dobrar o seu capital operando esse tipo de rompimento. E o que é muito importante, quando não operar, alguns rompimentos, por exemplo, dentro de uma lateralização, são rompimentos em que você não vai operar.